você nessa noite uma palavra muito importante. Estamos vivendo um tempo complicado. E a pergunta é, você está preparado para partir? Se Deus lhe chamar nesse exato momento, você está preparado para o encontro com o Senhor? Sim, nós vamos falar sobre isso. Falaremos sobre morte. Eu rogo que Deus te dê vida e prosperidade. Mas a nossa vida é como um conto ligeiro. A qualquer hora podemos ser chamados pelo Senhor. Você está preparado para este momento? Nós vamos tratar a respeito disso. Todas as vezes que alguém parte, todas as vezes que alguém falece, toda vez que alguém morre, o primeiro texto que vem à minha mente é o texto que eu irei ler nessa noite, o qual nós iremos meditar. Talvez você já tenha ouvido algumas reflexões a respeito disso, até mesmo da minha parte. O fato é que esse texto sempre mexe com o meu coração. Eu queria que você abrisse na segunda epístola de Paulo a Timóteo. O apóstolo Paulo está no final da sua vida. Ele está preso em uma cela fria, sem ventilação, passando por algumas necessidades. Mas é nessa cela que ele vai falar essas palavras, palavras profundas, palavras que tocam a nossa alma e que nos fazem refletir a respeito da morte, a respeito da partida. Um dia nós estaremos com Deus, um dia nós estaremos frente a frente com Deus. Abra em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6 em diante. Queria trazer uma breve reflexão sobre isso. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6 em diante. Nos diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo de minha partida é chegada. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O verso 18 do capítulo 4 nos diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse capítulo é um capítulo maravilhoso, o capítulo 4. Aqui nós temos ensinos preciosos, mas o que eu queria tratar nessa noite é a respeito de morte, respeito de partida. E todas as vezes que eu trato esse assunto, alguns personagens, algumas pessoas que marcaram a história do cristianismo vêm à minha mente. Estava lendo certa feita a respeito de Moody, e algumas palavras que ele disse no final da sua vida são palavras avassaladoras, palavras que mexem com o nosso coração. Dizem que Moody falou assim antes de partir: o mundo está recuando, os céus estão se abrindo, Deus está chamando e eu devo ir. Este é o meu triunfo, é o dia da minha coroação. Fantástico, não é? Um outro grande pregador chamado Martin Lloyd Jones nos diz que ele estava doente, uma enfermidade mortal, terrível e incurável. Nos diz que a sua família se pôs a orar e dizem que ele estava em um cômodo de sua casa, num quarto, e a sua família estava na sala, e ali a sua família orava. E de repente, ouviu-se um grito: parem, parem, parem de orar. Não me detenham da glória. É assim o seu sentimento? Eu ouvi, certa feita, a história de John Wesley. Eu fiz um trabalho há muitos anos atrás, enquanto ainda eu era estudante de teologia. E o final da vida de John Wesley, morreu com 88 anos, foi algo muito interessante. Nos diz que John Wesley estava em um cômodo apenas, um único quarto, com uma cama e alguns livros. Sabe qual a frase que ele dizia a todo instante? O mais importante é que Deus está comigo. Você tem certeza que Deus está com você? Se você for chamado agora, você também tem certeza que estará com Deus? Então, esse texto fala a respeito de partida. Esse texto fala a respeito de morte. E no momento no qual nós estamos vivendo, nós temos que refletir sobre isso. No mundo inteiro, milhares de pessoas estão morrendo. E no Brasil nós já temos muitas mortes. O fato é, nós estamos preparados para esse encontro com Deus? Independente se formos através do coronavírus, ou qualquer que seja outra enfermidade, ou qualquer outro tipo de morte. Mas a pergunta nessa noite para você: você está preparado para esse encontro?
Você acha isso muito distante de você? Eu, como pastor, tenho tido experiências difíceis na minha vida, durante o meu ministério, durante todos esses anos. Eu já fiz velórios de adolescentes, de jovens, de idosos, de pessoas que morreram de forma repentina e entre outros. O fato é que nós estamos de partida. E a primeira lição que eu vejo nesse texto é: um dia partiremos. Um dia partiremos. Já parou para pensar sobre isso? O apóstolo Paulo diz assim no verso 6: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Chegou o tempo, não é? Você pensa a respeito disso? Você pensa a respeito de eternidade? Você pensa a respeito de morte? Você pensa sobre isso? Essas coisas deveriam ocupar o nosso pensamento. Muitas vezes discutimos sobre futebol, sobre filmes ou outros tipos de entretenimento, mas raras as vezes discutimos ou conversamos a respeito da morte, a respeito da partida. Há coisas na vida que são possibilidades. Por exemplo, você pode ter uma velhice boa, ou talvez você pode ter uma velhice ruim. Talvez você vai envelhecer com muita saúde, ou talvez você vai envelhecer passando por enfermidades, passando por lutas. Talvez você vai se casar, talvez não. Talvez você vai fazer a viagem dos seus sonhos, talvez não irá fazer. São possibilidades, mas há uma coisa na vida que é certeza: um dia nós partiremos, um dia morreremos. E esse é um evento que acontece uma única vez. É algo único. Por isso eu queria que você pensasse: não basta viver bem, é necessário morrer bem, morrer no Senhor. Você já analisou a sua vida? Você está de partida. Todos nós estamos morrendo. Eu ouvi alguns anos atrás, li na verdade, um artigo que falava sobre isso. Como a vida é temporal, como a vida é passageira, como passa rápido, como um conto ligeiro. Eu vi um autor dizendo o seguinte: Abraão era um homem extraordinário, com defeitos também, mas um homem de fé. Abraão tinha uma mulher lindíssima, Sara. Nos diz a história que aos 60 anos, Sara ainda era cobiçada por outros homens. Mas nos diz a história que um dia Abraão comprou uma sepultura para Sara. O que a gente aprende? A beleza é passageira, vai acabar, é temporária. Não é? Nós vivemos hoje uma ditadura, a ditadura da beleza, não é? Uma idolatria ao corpo, um culto ao corpo. Mas tudo isso vai passar, nós estamos de partida. A força é temporária. Talvez você já tenha ouvido falar de Davi. Davi matou o grande gigante guerreiro Golias. Mediante uma ação de Deus, Deus lhe deu sabedoria e ele matou o gigante Golias. Davi era um grande guerreiro, tinha força, tinha ousadia, tinha coragem. Mas um dia Davi ficou velho, nos diz a história, e Davi precisou de uma moça para poder aquecê-lo. Tamanho era o seu frio. Davi morreu. Talvez nenhum outro homem tenha sido tão inteligente e tão sábio quanto Salomão. Lógico, tirando Jesus, Salomão talvez tenha sido o homem mais sábio que pisou aqui na face da terra. Mas até mesmo Salomão, no final da sua vida, meteu os pés pelas mãos, mostrando que até mesmo a inteligência é temporária, a sabedoria também. Nós estamos morrendo, nós estamos de partida. A qualquer momento isso pode acontecer. O apóstolo Paulo diz: o tempo de minha partida é chegado. Deus é soberano em relação a isso. Nós não sabemos o momento que isso irá acontecer, mas irá acontecer. Eu gosto muito de um pregador, ele é muito engraçado inclusive, ele diz que todos nós temos uma senha. E lá do céu Deus chama, número 1, número 2, número 15, 20, 80, nós não sabemos qual é a nossa senha. Você não sabe, mas um dia sua senha será chamada. O fato é que nós estamos de partida. E é um tempo precioso para pensarmos a respeito disso. Outra pergunta que eu gostaria, outra colocação nessa noite é: devemos estar preparados para partir.
Você está preparado para partir? Nos diz o texto, verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo viveu aqui na terra uma vida que de fato agradava a Deus. Ele era um servo de Deus, ele dedicou a sua vida a servir a Deus. Você está preparado para essa partida? Você está preparado para estar face a face, frente a frente com Deus? Você está preparado para isso? Você está preparado para morrer? Isso pode acontecer a qualquer momento. Alguns anos atrás, eu lembro que eu ainda era bem novo nessa época, isso há mais de 20 anos, eu jogava futebol aos domingos, eu ainda não havia me rendido a Cristo, minha vida não era dedicada ao Senhor até então, e logo quando eu cheguei em casa, minha mãe me deu notícia. Ayrton Senna morreu. Aquilo para mim foi um baque, eu gostava muito, sempre assistia as corridas, eu creio que todos nós. O fato é que aconteceu num dia inesperado, não é? Muitos não acreditavam porque ele era um grande piloto, um dos maiores pilotos da história. O fato é que nós estamos de partida e a qualquer momento isso pode acontecer. Você está preparado para isso? Não é? Como que você vai se encontrar diante de Deus? Pense sobre isso. Eu entendo que há apenas duas formas de morrer. Como assim, pastor? Tem pessoas que morrem de acidentes, de doenças diversas? Não. Há apenas duas formas de morrer. Ou nós morremos em Cristo, ou nós morremos em nossos pecados. Você já entendeu isso? Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, porque descansam de suas fadigas. Mas aqueles que morrem em seus pecados, é terrível. É terrível. A Bíblia fala a respeito de um assunto que é muito duro. Eu, como pregador, geralmente falo a respeito disso, mas com o coração cheio de pesar, com o coração quebrado, quebrantado, porque é um assunto muito difícil. A Bíblia fala a respeito do inferno, uma existência sem Cristo, uma existência de sofrimento. É algo muito complexo mesmo, é um assunto difícil, mas está na Bíblia. Muitos homens tentam negar essa realidade. Como que eles tentam negar a realidade do inferno? Negando que existe o pecado, porque se não existe pecado, logo eu não tenho que prestar contas. E se eu não tenho que prestar contas, não tem juízo, não tem sentença sobre a minha vida. Cuidado, a Bíblia diz que um dia nós teremos que prestar contas a Deus. É uma realidade, não tem como fugir disso. Alguns dizem que talvez o inferno seja aqui mesmo. Será? Será que no inferno vai ter pudim de leite condensado? Será que no inferno tem bolo de chocolate? Será que no inferno tem Coca-Cola? Será que no inferno tem suco de laranja bem geladinho? Eu creio que o inferno não seja aqui, pelo contrário. Alguns tentam negar a existência do inferno dizendo que o homem passará por reencarnações. Lá em Hebreus capítulo 9, 27 diz assim: ao homem está destinado a morrer uma única vez. Depois disso vem o juízo. A reencarnação é uma invenção diabólica. Não acredite nisso. Não temos base bíblica para isso. É uma grande heresia. Alguns dizem que nós vamos dormir, ficaremos inconscientes. Será mesmo? A Bíblia não dá respaldo para isso. O corpo sim descansa. Esse é o sentido de dormir, o corpo, mas a alma está consciente. Alguns dizem que todos nós seremos aniquilados. É uma outra mentira. O fato é que um dia partiremos. Você está preparado para essa partida? Há apenas duas formas de morrer. Ou nós morremos em Cristo, ou morremos em nossos pecados. Você já entregou sua vida a Cristo Jesus? Talvez seja o momento. Quem sabe aí na sua casa agora você não possa fazer uma oração pedindo a Deus: Senhor Jesus, seja o meu Salvador, perdoa os meus pecados, eu quero morar com o Senhor, eu quero habitar contigo na eternidade. Quando eu olho esse texto, o apóstolo Paulo diz: o tempo de minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que eu aprendo mais acerca desse texto? Eu aprendo acerca da palavra partida. O que significa essa palavra partida? O tempo de minha partida é chegado. Essa palavra partida no grego, ela tem inúmeros significados. Ela pode significar aliviar a carga.
Às vezes a vida se torna muito pesada, muito difícil e muito dura. Muitos crentes, muitos discípulos do Senhor Jesus não serão livrados da morte, mas eles serão livrados na morte. Buscar a morte está errado, não é? Querer no sentido de encurtar esse caminho. Não podemos atentar contra a nossa própria vida, mas você pedir a Deus para que esteja com Ele, não necessariamente errado. E às vezes o peso se torna insuportável, nós sabemos disso. Mas quando eu olho para essa palavra, o tempo de minha partida é chegada, a palavra partida tem um outro significado, significa libertação. Seremos libertos desse mundo mau, esse mundo terrível. Um dia nós estaremos com o Senhor, no lugar onde habita a justiça, a retidão, onde tudo é perfeito. Nós sairemos, seremos tirados desse mundo. A palavra partida significa levantar acampamento. É tirar a barraca de um lugar e colocar em outro lugar. O que isso quer dizer? Nós vamos morar em um outro lugar. Nós temos uma outra casa. João capítulo 14 diz que na casa de meu Pai há muitas moradas. E diz o texto, vou preparar-vos um lugar, onde nós estaremos com o Senhor. Moraremos eternamente com Ele. A palavra partida significa desatar o barco, não é? Estamos rumo a uma viagem. Para qual lugar? Cidade celestial. Estaremos no novo céu e na nova terra. Quando eu olho esse texto, eu percebo algo mais. Eu percebo que eu vou partir, eu percebo que eu preciso estar preparado, mas eu preciso entender o que eu vou receber depois de partir. Você já compreendeu isso? O que você vai receber após partir? Isso é uma promessa para aqueles que se entregaram a Cristo. Uma promessa para aqueles que confiam no Senhor como Salvador e Senhor de suas vidas. Se você confia em Deus como seu Senhor, como seu Salvador, essa promessa é para você. Paulo diz assim, já agora a coroa da justiça me está aguardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. A coroa da justiça, símbolo de eternidade, vida eterna. Estaremos para sempre com o Senhor. Você já imaginou isso? O que é eternidade? Muitas vezes eu não consigo compreender, na verdade ninguém consegue compreender. Um pai estava querendo ensinar o seu filho a respeito da eternidade. O menino perguntou, pai, o que é eternidade? O pai estava na praia, deu um balde pequeno para o seu filho e disse assim, vá até ali no mar e enche esse balde com água. O filho foi e trouxe aquele balde cheio de água. O pai falou, na hora que você conseguir tirar toda a água desse mar, com esse balde, você terá passado um segundo, uma fração de segundo da eternidade. Não tem como mensurar. Não tem como a gente analisar de fato o que é eternidade. E todas as nossas lutas não se compararão com a glória, com as bênçãos que receberemos. Suas dores, suas lutas, tudo vai passar. Já imaginou? Você vai ter os seus olhos, suas lágrimas sendo enxugadas pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. As mãos que descortinaram os céus, as mãos que levantaram prostitutas mercadejadas, as mãos que purificaram os leprosos e curaram cegos, paralíticos, essas mãos tocarão o seu rosto e vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Essa é a promessa que nós temos. Não teremos mais despedidas, não teremos mais funerárias, não teremos mais sepultamentos, não é verdade? Não teremos mais partidas, não teremos. Nós estaremos para sempre com o Senhor, celebrando e adorando o nosso Senhor. Tudo se fará novo. Eis que faço novas todas as coisas. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas. Ele vai fazer novas todas as coisas. Tudo se fará novo. Então, nessa noite eu queria que você refletisse sobre isso. Você está de partida. Você está preparado para isso? Se você morrer agora, você tem certeza que estará com o Senhor? Se você tem dúvidas, entregue sua vida a Cristo nessa noite. Fale com Ele para poder perdoar os seus pecados, para poder te salvar. Eu creio que um dia nós estaremos juntos
louvando e exaltando o Senhor. Eu espero que você esteja lá também, para a glória e honra de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus lhe abençoe. Um dia partiremos, mas estaremos preparados. Nós estaremos preparados porque entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Quero fazer uma oração pela sua vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, eu lhe peço agora que o Senhor abençoe poderosamente cada pessoa que está nos vendo, cada pessoa que está nos escutando, cada família, cada amigo. Deus, um dia todos partiremos. Que nós possamos estar preparados para esse dia. Que nós possamos entregar e dedicar nossa vida totalmente ao Senhor. Faça isso nessa noite. Cele com Teu Espírito Santo aqueles que estão nos ouvindo. Trabalhe nessas vidas no nome do Senhor. Perdoe esses pecados. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Ó Deus, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. O Senhor diz em sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que cada um possa apropriar dessas verdades nessa noite, no nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Se você deseja, você que frequenta, você que congrega na nossa igreja, na nossa comunidade, ofertar ou dizimar, você sabe como deve ser feito, não é? Que Deus abençoe sua vida, que Deus seja sobre você e sobre sua família, hoje e para todo sempre. Um grande abraço.